Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo, que Ele esteja entre nós. Amém? Dando continuidade ao estudo da primeira carta aos Coríntios, continuaremos a estudar o capítulo 14. Mas antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like para que mais pessoas possam ter acesso a esse vídeo. E toque no sino das notificações para você ver novos vídeos. Ok? Aqui nesse estudo, Paulo continua a falar sobre o dom de línguas. Ele quer que a igreja de Corinto e também a igreja cristã contemporânea possam entender o falar em línguas estranhas, o falar em idiomas. Vamos então continuar a partir do versículo 20. Irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Porém, quanto ao mal, sede como as crianças. Contudo, adultos quanto ao entendimento. Pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas e por intermédio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo. Todavia, mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Desse modo, as línguas dão sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, entretanto, não é um sinal para os não crentes, mas para todos os cristãos. Se, portanto, toda a igreja se reunir no lugar e todos falarem em línguas, e entrarem pessoas não instruídas ou descrentes, por acaso não dirão que estáis loucos? Mas, se todos profetizarem, e alguém incrédulo ou não instruído entrar, será por todos convencido de que é pecador, e por todos será julgado. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos. E assim, prostrando-se, rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que, em realidade, Deus está entre nós. Veja bem, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Mais uma vez, Paulo enfatiza aqui o dom de línguas. Ele está muito preocupado com a igreja de Corinto. Logicamente, conosco, os da igreja cristã contemporânea. E ele fala sobre os dons de línguas, fala sobre idiomas. Paulo aqui falando para a igreja de Corinto, ele vai dizer, olha, vocês estão agindo como crianças. Vocês receberam os dons espirituais, Deus derramou sobre vocês os dons espirituais, e aqui o dom de línguas, e vocês não estão agindo como pessoas adultas, não estão agindo com maturidade espiritual. E ele continua a falar, dentro da igreja, se tiver muitas pessoas falando em línguas, ali vai ser um problema dentro do templo religioso. Como é que as pessoas vão conseguir discernir o que é que está sendo falado ali no templo? Aquele que está pregando a palavra, tendo várias pessoas falando em línguas estranhas, ninguém sabe o que significa. Aí ele diz, olha, isso é até ruim, porque o incrédulo, quando ele chega dentro de um templo religioso, é convidado por alguém para ouvir a mensagem do evangelho, e ali está cheio de gente falando sem entendimento nenhum. O incrédulo vai achar que estão malucos, é o que Paulo fala. E a preocupação de Paulo é que aqueles que receberam o dom de falar em línguas estranhas, eles podem ficar vaidosos, eles podem ficar orgulhosos, eles podem se achar que são os melhores dentro da igreja, e isso não é o correto, porque o princípio do Evangelho de Jesus Cristo é a simplicidade, a humildade, o amor. E ele vai dizer que o Evangelho é que tem que ser pregado. O Evangelho não é pregado em línguas, a não ser em idiomas, e que tem alguém que interprete. E ele fala que a igreja tem que profetizar. O princípio é falar de Jesus Cristo, é evangelizar. E não se evangeliza falando em línguas estranhas.
E o que Paulo fala para a igreja é que pregue a palavra de Deus, testemunhe o amor de Deus em Cristo Jesus. Dentro do templo religioso, expõe a palavra de Deus, o evangelho, para que pessoas que ali estão, e às vezes pessoas incrédulas, elas possam ser tocadas pelo poder do Espírito Santo. Falando em línguas estranhas, como é que o incrédulo vai se converter? A conversão, ela vem quando se fala da palavra de Deus, prega a palavra. Trazendo essa mensagem para a igreja cristã contemporânea, os dons espirituais, o dom de línguas, ele tem a sua importância muitas vezes para a edificação da pessoa que está falando em línguas estranhas. Mas dentro do tempo religioso, mais uma vez, se não tiver alguém que interprete, é melhor ficar calado. O que devemos falar dentro de um templo religioso é do amor de Deus. É falar sobre a palavra de Deus que transforma, a palavra de Deus que liberta das trevas, a palavra de Deus que dá vida eterna a todos aqueles que crerem em Cristo Jesus, que crerem na sua morte expiatória naquela cruz, para nos dar vida e vida em abundância. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o falar em línguas é importante, mas tem que ter um intérprete. Se não tiver, fale com Deus no seu quarto, isoladamente. Que tenhamos discernimento espiritual, maturidade para entender que os dons espirituais derramados por Deus à sua igreja é para a edificação do seu povo. E que o principal é falar de Jesus Cristo, falar do Evangelho, falar que há 2000 anos atrás Jesus, em forma de homem, veio a esse mundo e que morreu naquela cruz para nos dar vida e vida em abundância, e que ele ressuscitou, que hoje ele está à destra do Pai e que um dia voltará para buscar o seu povo. Essa é a mensagem que salva, essa é a mensagem que liberta, essa é a mensagem que tem que estar dentro dos púlpitos, dentro dos templos, que procuremos falar do Evangelho da Graça. Amém? Querido Deus, Pai amado, Senhor, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito esteja cuidando das nossas mentes, ó Pai, para que possamos ter muita sabedoria, maturidade, para sabermos usar dos dons que o Senhor entrega para nós, ó Pai. Que a Tua palavra ela tem prioridade, a profecia, que ela deve ser pregada em todos os lugares, para que mais vidas possam ser alcançadas, para que o Teu reino cresça e o Senhor apareça. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.